Oi, gente! Dando continuidade ao nosso trabalho, então, agora nós vamos falar sobre a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, esse bicho de 7 cabeças que muita gente reclama, né, do qual muita gente não gosta, acha que é chato, mas é necessário, eu acho que a gente tem de encarar mesmo como uma forma de padronizar aquilo que deve ser padronizado, porque conhecimento científico sem padrão não é conhecimento científico. Diante disso, em vez de reclamar, vamos aprender e nos submeter mesmo às normas que aí estão. Vamos entender, então, nesta unidade, a nossa unidade 3 do módulo 1, um pouco sobre o que é a ABNT, né? Às vezes a gente fala tanto de ABNT, não fala o que é, o que significa, de que se trata, que órgão é esse. Vamos falar sobre as partes, os elementos que compõem um trabalho acadêmico-científico. Falaremos também sobre citação, sobre nota de rodapé e sobre referências. Tá bom? Então, partindo para conhecer um pouco mais da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O que é isso? É um órgão não governamental que existe para padronizar, tem a contribuição, assim, por meio de seus associados, né, e do governo federal também, ela tem de padronizar, dentre outras coisas, o trabalho científico. Né? Mas a ABNT não padroniza somente o trabalho científico, ela está presente nas indústrias, no transporte, em vários outros âmbitos da sociedade. Para nós, no meio acadêmico, o objetivo dela é trazer as normas de apresentação, a normalização do trabalho acadêmico. A parte metodológica mesmo, quem define é a epistemologia, ou seja, aqueles representantes do conhecimento específico dentro das instituições. Então, eles vão sendo disseminados, né, por meios epistemológicos. Agora, a ABNT cabe a tarefa de padronizar esse texto. Muito bem, dito isso, vamos então conhecer alguns trabalhos. Bem, gente, um trabalho acadêmico completo, desses de maior fôlego, eles são compostos agora pela ABNT 14724 de 2011, eles são compostos pela parte externa e pela parte interna. Vejamos aqui um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui, como eu disse, uma dissertação de mestrado. Essa dissertação, ela é composta pela parte externa, capa, e pela parte interna, que são os elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais. Essa tese aqui, nós podemos ver que, além da capa, ela tem a lombada, porque a lombada é opcional, né? Que são essas informações que vêm aqui na lateral da obra. Na parte interior do texto, nós dividimos todos esses textos aqui, os maiores e menores também, eles têm a divisão da parte pré-textual, ou seja, aquilo que vem antes do texto. Então, vejamos aqui, folha de rosto, folha de aprovação, agradecimentos, dedicatórias, resumo, sumário, listas de figuras, de gráficos. Tudo isso aqui, pessoal, compõe a parte pré-textual do seu trabalho, né? Ele apresenta, identifica o trabalho sem entrar no assunto. Depois nós temos a parte textual, que é a contribuição mesmo do autor, e nós vamos falar sobre essa divisão, né, esses elementos que estão aqui dentro logo após. E aqui nós temos a parte pós-textual, né? Então, na parte pré-textual, tem isso que eu já comentei, na parte externa, capa, lombada. Na parte interna, elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais. Como elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, folha de aprovação, etc. Como elementos textuais, nós temos introdução, desenvolvimento, conclusão. Entretanto, o desenvolvimento desses trabalhos maiores, ele é composto por capítulos distintos. Vejamos, no desenvolvimento de uma tese, por exemplo, normalmente se espera que
o autor, o pesquisador, traga uma fundamentação teórica, né, para o trabalho dele. Depois ele apresenta o método, aí seria considerado já talvez o terceiro capítulo da tese, quais são os procedimentos metodológicos, o caminho percorrido por ele para dar cientificidade à sua pesquisa. Depois ele traz os dados, analisa, discute, associa esses dados com a teoria com a qual ele trabalhou e, por fim, traz as conclusões ou considerações finais. É importante dizer que existe também uma tendência de os pesquisadores atuais fazerem, enquanto estão apresentando a sua parte teórica, eles fazem um diálogo com os dados, mas isso não prescinde depois do exame desses dados. Ok? Eles fazem isso para ficar um texto mais leve e eu acho até válido mesmo. Depois nós temos as partes pós-textuais, são referências, anexos, apêndices, outras obras consultadas, às vezes cabem, e o glossário. Né? As referências, conforme a ABNT, e nós estamos adotando aqui esse critério, você vai ter de indicar todas aquelas fontes que você pesquisou, né? E que você vai colocar em ordem alfabética pelo sobrenome do autor. Muito bem. Depois tem anexos e apêndices. Sabem qual é a diferença, né? Os anexos são textos que estão fora do corpo daquele texto principal, que você julgue importante que sejam, que o seu leitor tome conhecimento. Entretanto, eles não são da sua autoria. Por outro lado, os apêndices são textos de autoria do próprio texto principal. Entenderam? Depois nós temos glossários que são recomendáveis quando você usa muito termo técnico no seu trabalho. Então, é importante que você traga depois um glossário. E você vai usar isso apenas se aquele termo técnico não couber numa nota de rodapé ou se houver muitos termos dessa natureza. Aí você traz essa contribuição para o leitor. Ok? Então, nós temos aqui a tese, que tem parte textual, pré-textual, textual e pós-textual. Nós temos aqui esta dissertação, da mesma forma, tá vendo, gente? Nós temos capa e essa parte pré-textual, que é a parte interna do texto, parte textual, parte pós-textual. A divisão dos capítulos aí vai depender mesmo da especificidade de cada trabalho. Um relatório, da mesma forma. O relatório tem a parte pré-textual, lista de gráficos, até o sumário, né? Depois tem a parte textual e a parte pós-textual. A parte textual chega até as considerações finais. E a parte textual? Aqui está, né? Dito isso e compreendido, né, que esses textos eles têm estruturas básicas, eu só vou lembrar que houve alguma mudança em relação da ABNT 14724 de 2011 em relação à anterior de 2005, e isso, assim, a alteração principal foi em função do atendimento, né, aos apelos de ordem ecológica, né? Porque antes nós só poderíamos imprimir esse material na face, né, no anverso da folha. Agora nós podemos usar os dois lados da folha, com exceção da parte pré-textual. Nessa parte, a única folha que pode ser preenchida no verso é a folha, que não é o caso do artigo, né? Mas é a ficha catalográfica. O restante todo nós vamos usar, então, da parte textual e pós-textual, frente e verso. Por causa disso, as margens também são alteradas. Essa questão de tamanho de fonte, de tamanho de margem, essas questões de espacejamentos entre linhas, vocês vão encontrar tudo isso no nosso material que está na plataforma, na apostila. Muito bem, gente. Então, vejamos agora um outro aspecto muito importante do trabalho acadêmico-científico, que é o diálogo com outros autores. A esse diálogo, nós chamamos de citação. Quem nunca ouviu falar, né? Lógico, estamos aqui, já ouviram falar. Existem 3 tipos de citação.
Primeiro, o que é uma citação? Citar, gente, é buscar um diálogo com alguém que já estudou sobre o tema. Esse diálogo, chamado de argumento de autoridade, essa informação que você traz para o seu texto, ele dá credibilidade, sustentação, ele te dá mais força no seu discurso. E você pode fazer de 3 formas, né? Então, existe a citação direta, a citação indireta e a citação de citação. Na apostila existem, sim, vários exemplos para você consultar. Por aqui nós vamos ficar com a conceituação e a explicação de como é que funciona essa estrutura de citação em seu texto. Como é que você chama o outro para conversar com você, né? Então, a citação direta é aquela citação literal, em que você transcreve a parte do texto citado, ok? Nessa transcrição, você pode ter uma transcrição curta ou uma transcrição longa, né? Nós chamamos de citação curta ou longa. A curta, se forem até 3 linhas digitadas. Então, primeiro você digita, depois você identifica se é curta ou longa. Se for longa, você faz um recuo maior, acima de 3 linhas, faz um recuo de 4 centímetros, reduz a fonte para tamanho 10 e o espaço entre linha para simples, ou 1. Né? E aí você identifica a citação. É interessante que em toda citação direta você tem de constar o nome, o sobrenome do autor, a data da obra consultada e o número da página. Na citação direta é obrigatório. Existe também a citação indireta, que é aquele tipo de citação parafrástica. O que é uma paráfrase? É você dizer com suas palavras a ideia de outra pessoa, não é isso? Então, essa é a citação indireta. Você lê, você se informa, acha interessante que aquela ideia seja colocada no seu trabalho, e aí você faz uma citação indireta. Nesse caso, não é obrigatório que você conste o número de página. Entretanto, se você optar pela identificação do número da página, você tem de padronizar em todo o seu trabalho. E eu acho interessante que conste. Se você já pesquisou, sabe qual que é a página, não custa nada colocar. Dá mais credibilidade ao seu texto. Por fim, nós temos a citação de citação, que é quando você cita um texto que já foi citado em outra obra, né? Um autor que foi citado em outra obra. Então, normalmente você usa o termo latino apud ou citado por, que é o correspondente em português. Então, vejamos em que circunstâncias nós podemos usar uma citação de citação. Por exemplo, meu sobrenome é brasileiro. Digamos que vocês estejam lendo uma obra minha e na minha obra eu citei o Gil. Então, vocês gostaram da citação do Gil. E como é que vocês vão colocar isso no texto de vocês? Vocês vão falar que o Gil que disse, lógico, né? Então, segundo os ensinamentos de Gil, apud, brasileiro, né? A citação é isso e aquilo outro. Muito bem, você pode também usar citado por brasileiro, coloca ano, página, ok? Nesse caso, você pode fazer tanto a citação direta quanto indireta, não importa. Mas por que, então, não citar logo a brasileiro, já que eu li no livro dela? Por uma questão de honestidade intelectual, né? Não foi a brasileiro que trouxe aquele conceito, foi o Gil. Então, temos de dar os créditos autorais para ele. Outra coisa é uma defesa sua mesmo, do que você leu, do que você não leu. Né? Você, de repente, alguém possa perguntar mais outras coisas daquela obra lida e você não saberá responder porque você leu, foi a brasileiro, você não leu o Gil, não é isso? Então, feita essa distinção, né, entre os 3 tipos de citação, nós vamos procurar aqui no slide alguns exemplos. Então, acompanhem comigo. Exemplo de citação indireta. Para imprimir credibilidade ao texto científico, o pesquisador convoca outros pesquisadores para o diálogo, usando seus ditos como argumento de autoridade. França esclarece que as citações são trechos transcritos ou informações retiradas das publicações consultadas para a realização do trabalho. 2005, página
107. Ao fazer tais citações, é imprescindível mencionar a fonte de onde foi extraída a informação. Vejam que eu estou aqui que nós estamos diante de uma citação direta curta, marcada pelas aspas e pela identificação do ano e da página. A autora foi mencionada no corpo do texto, não foi isso que nós vimos? Se a autora tivesse sido mencionada dentro do parêntese, a única coisa que mudaria é que eu colocaria o nome todo em caixa alta. Não é isso? Vejamos outro exemplo de citação longa. A mesma coisa, a gente, para imprimir credibilidade, trouxe a mesma informação, só para a gente ver que o texto ficou maior de 3 linhas, nós fizemos esse recuo e a redução de entrelinhas e de fonte. É interessante, quando nós trabalhamos com citação, o seguinte: a citação tem de vir bem articulada com a sua conversa. Porque é muito comum, pessoal, nós lermos trabalhos em que as citações nada têm a ver com o que se colocou anteriormente ou posteriormente. E isso realmente perde a credibilidade do seu trabalho. Né? Perde em coerência também, porque a lógica, a sequência do texto fica muito sem sentido, né? Exige muito do leitor. Então, além disso, de ter uma articulação bem feita, afinal de contas, você trouxe essa citação, foi para confirmar o que você estava dizendo? Coloque, né? Fulano confirma o que eu disse. Foi para contradizer a ideia do outro? Então diga, né? Uma ideia contrária trazida por fulano de tal. Não é interessante? E você vai dialogando com esses autores. Agora, a sua voz, a voz do pesquisador, tem de estar em evidência nesse momento, tem de ser evidenciada. Ele não pode deixar que os outros com quem ele está conversando e trazendo como autoridade falem mais no texto dele do que ele próprio. Outra dica interessante é que uma sessão não deve ser concluída com uma citação. Isso quer dizer que você deixou que outras pessoas falassem por último no seu texto, e isso não é legal. Não é mesmo? Então, sempre que você trouxer uma citação, faça um comentário. E esse comentário, essa sua voz, deve aparecer no final de cada sessão. Muito bem? Nós temos aqui, podem acompanhar comigo também na tela, um exemplo de citação, que é aquela, como eu já disse, que você cita o texto de outro. Né? Aqui, por exemplo, coloquei Marinho, Apud, Marconi e Lakatos, 2002, apresenta a formulação do problema como uma fase da pesquisa, que, se bem feita, facilita a vida do pesquisador. Vejam que, nesse caso, o texto lido foi o texto de Marconi e Lakatos, não o texto do Marinho. O que eu faço com o Marinho, então? Como é que eu vou informar, já que eu não o li? Você faz uma notinha de rodapé e ele vai estar registrado no rodapé, não nas suas referências de leitura. E aí você se mantém, né, dentro da honestidade intelectual, dá os créditos a quem, dar a César quem é de César, né, gente? Então vamos, já que falamos em notas de rodapé, vamos explicar o que é isso, como se usa, quais os tipos que existem. Então, nota de rodapé, pessoal, é aquele tipo de informação que é trazido para o rodapé da página e que normalmente nós fazemos isso para não perdermos uma sequência natural do texto, né, daquela frase, do período que está sendo construído ali no trabalho científico. Muito bem, então, quais são os tipos de notas que existem? Existem basicamente 2 tipos. Uma que se chama nota explicativa e a outra que se chama nota de referência. A nota explicativa é aquela em que você quer trazer para o rodapé a explicação de um termo que você colocou no seu texto. Imagine, você vai falar sobre um termo em inglês e, se você quiser explicar, trazer a tradução ou o conceito daquilo ali, naquele momento, vai perder o assunto, o foco do parágrafo. Traz, então, insere uma nota de rodapé. Ok? Essa é a nota explicativa. Pode ser um termo estrangeiro, um termo técnico, é a nota explicativa. A nota de referência é aquela a que nós fizemos referência no tópico anterior, aquela que você traz uma citação de citação. Ok?
Então, você traz para o rodapé do seu trabalho uma citação de um texto não lido. Acho que ficou claro aí para vocês agora. Vamos continuar para as referências bibliográficas. O que são referências bibliográficas? São os registros de todos os textos lidos e citados em seu trabalho acadêmico. Existem trabalhos, como, por exemplo, o relatório, que não admite que você coloque na referência, na lista de referência, no final do seu trabalho, aquelas obras que não foram efetivamente citadas em seu texto. Agora, com exceção do relatório, os demais trabalhos acadêmicos não têm essa regra. Então, se você leu, e mesmo que não tenha feito uma citação de fato em seu texto, aquela leitura fundamentou as suas ideias, de alguma forma, ela merece ir para a citação. Você vai usar o bom senso e fazer a sua avaliação, não é? Ela merece ir para a lista, né, no final do seu trabalho. Como se faz? Aqui nós não teremos um espaço específico para tratar de detalhes dos detalhes, mas aí, tanto no seu material em PowerPoint, quanto na sua lista, você vai encontrar um tanto de exemplos que nós deixamos de como fazer a referência de um livro todo, de um livro eletrônico, de um artigo, de uma dissertação, de uma tese, de um vídeo. Então, você vai ter de uma lei, né? Então, é só você consultar esse material e terá a condição de fazer os registros. Uma dica que eu tenho de passar para vocês é a seguinte: não deixem para depois fazerem os registros. Todas as vezes que você consultar um livro, traga a referência para o final. Pega as informações, mesmo que sejam desordenadamente, mas traga as informações, porque se você deixar para depois, meu amigo, você vai ter muito trabalho, né? Então, outra informação com relação às referências é que você, quando tirar cópia, no Brasil nós vivemos tirando cópia de parágrafo, cópia de capítulo, quando você tirar a cópia de um pedaço de um livro para pesquisa, nunca se esqueça de tirar a cópia da ficha catalográfica, porque é ali que se encontram, normalmente após a capa principal da obra, é ali que se encontram as informações para você fazer as referências, né? E isso vai fazer com que você ganhe tempo. Tempo é dinheiro, né? Tempo é muito precioso. E nós pretendemos que com essas informações aqui, né, o que nós vimos nesse momento? Nós vimos a estrutura básica de um trabalho acadêmico-científico, nós vimos como citar as notas de rodapé e as referências, que são informações fundamentais para você produzir um bom trabalho. Embora que você não vá fazer esse trabalho acadêmico completo, você, como uma tese, né, não é o momento, você vai fazer um artigo e precisará dessas informações. Então, foi um prazer mais uma vez. Aqui nós encerramos o primeiro módulo com essa aula 3, essa unidade 3, e você está convidado a fazer no ambiente uma atividade objetiva, tá bom? Muito sucesso para você. Tchau.